Kakoliu alisoka lauesu, do papawala, tuala wana Kosi. Um dos países da África subsaariana, que nós estamos, junto com tantas outras igrejas, no Brasil e no mundo, nessa noite, intercedendo e nesse Desperta África. Eles falam português, falam Mbundo, Kimbudo e Kikongo. E vocês ouviram Mbudo, do norte de Angola. Ninguém é a tradução, é igual a Jesus. Procurei por toda parte, olhei em todo lugar, mas jamais encontrei alguém igual a Jesus. Amém? É por isso que os nossos irmãos africanos, eles persistem em servirem e adorarem o Deus vivo e verdadeiro, porque simplesmente não há ninguém igual a Jesus. Eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Eu deixei com a equipe de mídia pela manhã, creio que deve estar tudo ok, mas antes de exibir o vídeo propriamente dito, a boa parte desses queridos irmãos e irmãs que vão aparecer aí não estão mais conosco. Eles já ouviram o vinde bendito do meu Pai. Uma das coisas que eu aprendi trabalhando esses quase 30 anos com a igreja perseguida é a perspectiva da morte que eles têm. E para eles a morte, ela nada mais é do que uma serva de Deus que entrega os eleitos de Deus à eternidade. É só isso que ela faz. Ela entrega os eleitos de Deus que vão entrar na vida eterna. Eu geralmente não gosto muito de dar testemunho, porque algumas pessoas no nosso meio presbiteriano falam que missionário não prega, missionário dá testemunho. E de fato tem alguns que acham tão relevante falar das mazelas e das misérias que existem, e por conta dessas questões assim, eu evito o máximo fazê-lo. Mas eu vou abrir uma exceção nessa noite. Eu não me orgulho disso, também não acho isso nada demais. Eu acho que vem no pacote da salvação. Eu já fui preso 10 vezes. Eu nunca transgredi leis, nem no Brasil, nem em nenhum dos outros 50 países onde eu já estive pregando o Evangelho. Mas todas as vezes que eu fui preso por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Que eu me recordo assim, bem, eu tenho certeza que eu já sofri 5 tentativas de homicídio por causa do Evangelho, das mais diversas maneiras que você possa imaginar. Carro que eu me lembro, perdi 5, perda total, por causa do Evangelho. Depedrado, quebrado, incendiado, explodido. Apartamentos, eu acho que uns 6. Incêndios, criminosos, bombas. Eu me lembro que eu já precisei me mudar em uma cidade 22 vezes em um ano, por conta da perseguição, por causa do Evangelho, porque eles me achavam a minha família, e as autoridades diziam: você precisa mudar, nós não garantimos sua segurança aqui. Eu sou normal, eu sou feliz, eu não troco a vida missionária por nenhuma outra, não tenho nenhum arrependimento de ter abandonado as profissões para seguir tempo integral no ministério. Eu creio que essas coisas elas vêm no pacote da salvação e que vale a pena, de fato. Mas todas as vezes em que eu estive preso, detido, que eu tive que passar
por situações difíceis, seja só ou com minha família, foram as orações da igreja que me estimularam. Se você me perguntar o que você mais gosta no Evangelho, eu vou dizer a palavra e a oração. E eu lamento, às vezes, que Deus me chamou em uma denominação onde muitas pessoas acham que oração é para os fracos, que oração é para quem não deu para nada na vida, porque a nossa denominação, meus irmãos e irmãs, ela é conhecida, antes das outras denominações, pela erudição. Crentes que gostam de teologia com profundidade. Os nossos irmãos coreanos dizem: nós oramos muito, vocês leem muito. Presbiteriano adora congresso, conferência, biblioteca, compra livro. Nada disso eu considero errado. Mas eu fiz um acordo com a minha esposa, porque quando eu casei eu falei para ela assim: olha, nossas filhas vão falar grego, hebraico e aramaico, elas vão ler a Bíblia no original, para não correr risco de não entender. Falei para você vai casar comigo, então você vai se matricular no seminário e você vai estudar teologia, porque eu não quero confiar só aos professores de escola dominical. Então minha esposa é pedagoga, mas ela tem licenciatura em teologia, e eu disse: você não vai pregar na igreja, você não vai ser pastora, em nome de Jesus não vai, mas você vai ensinar, junto com a pedagogia, a teologia junto comigo, as meninas, porque eu quero, quando elas chegarem à maioridade, elas consigam dominar os originais e tal. E aí o tempo foi passando. Aí eu fiz uma outra reunião com ela e disse assim: olha, nós vamos mudar a estratégia, porque o Espírito Santo de Deus me convence que não é tanto quanto eu sei, mas é tanto quanto eu consigo aplicar de forma prática e viver daquilo que eu sei. Eu conheço alguns homens que têm bibliotecas teológicas invejáveis, que possui uma erudição que, se você ouvir dar uma aula e pregar, certamente vai ficar impressionado. Você não aguenta trabalhar, nem se divertir 40 minutos com eles, porque tudo aquilo que está aqui não desce para o coração e não se torna prático. Meu amigo e companheiro de ministério, Ronaldo Lidório, diz com muita propriedade: é nulo todo conhecimento na vida de um homem e de uma mulher desprovido do caráter de Cristo. Não vale nada. Paulo disse: pode até dar o corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não tiver a capacidade de vivenciar de forma ortoprática, ortodoxia, com ortopraxia, caminhando lado a lado, é só faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não vale. E quando eu vi a igreja orando aqui, eu gostaria de incentivar vocês a continuarem orando, que nesse exato momento tem gente sendo torturada, nesse exato momento tem gente sendo preso, tem gente sendo assassinado por causa do Evangelho. A cada minuto que passa, centenas de cristãos são mortos. Na África subsaariana, 95% dos cristãos que são mortos em todo o mundo está exatamente lá na África subsaariana. E quando a gente é preso, quando a gente é torturado, e quando a gente não tem perspectiva se vai ter advogado, se vai ser solto, se vai voltar para o Brasil, o que vai acontecer? A oração da igreja, ela faz toda a diferença. Eu queria estimular você a orar. A orar. O reformador Lutero disse: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. E se vocês conseguissem ver com os olhos físicos a relevância, a repercussão
e o fortalecimento, e que o momento de intercessão que aconteceu aqui nessa igreja, na vida de pastores, missionários, presbíteros, esposas, esposos, filhos e pais, lá do outro lado do Atlântico, na África subsaariana, se você conseguisse visualizar, você iria sair daqui hoje dizendo assim: eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu só vou interceder. Porque às vezes nós perdemos de vista o que a palavra de Deus diz, que muito pode, em sua eficácia, a oração do justo. Eu tenho certeza que quando atiraram na minha cabeça, tinha gente orando. Eu tenho certeza que quando me esfaquearam num Krasnodar, tinha gente orando. Eu tenho certeza que quando 30 skinheads me cercaram e não tinha nenhuma opção de fuga, que a socadeira inglesa e os tacos de beisebol não surtiram efeito, porque cristãos estavam orando, eles estavam intercedendo. Eu tenho certeza absoluta de que havia oração e que Deus ouviu a oração do seu povo. Ofertas financeiras têm o seu lugar, é importante, nada substitui a oração, porque a gente ora aqui, e essa oração vai surtir efeito do outro lado do mundo. E alguém que está lidando com uma situação extremamente difícil é fortalecido no seu homem interior, porque pessoas aqui em Garanhuns estão clamando diante de Deus. Isso não tem preço. E a relevância dessa oração intercessória tem impactado o mundo, porque ela atravessa fronteiras. E ela chega agora lá no Afeganistão. E só para vocês terem ideia do que eu estou falando, depois que eu saí daqui, almocei com a família que tem ciceroneado muito bem, o Robério, a Silvana e filhos, e eu fui para o hotel já me preparar para vir para cá, e eu conversei com um cristão perseguido. Ele foi acusado injustamente de abusar sexualmente da sua própria filha. Por ser cristão, não foi lhe oferecida oportunidade de defesa. Ele foi preso e foi levado para o presídio. Escreveram na camisa dele: estuprador, abusador. Ele foi abusado por vários presos naquele presídio e espancado. Quem fez a acusação foi um parente próximo dele, com raiva, com ódio, porque ele é um crente em Cristo Jesus. Um outro teve que ouvir do pai e da mãe: eu vou te erradicar da nossa vida, como um médico extirpa um câncer. A partir de hoje você não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem irmã. Você está proibido de usar o nosso sobrenome. Você não tem mais casa. Você vai sair daqui só com a roupa que você está vestindo. Não olhe para trás, porque a partir de hoje você não tem mais família. Porque ele se negou a negar. Ele se negou a negar Cristo. Isso aqui aconteceu com ele. Ele procurou uma igreja e chegou lá, o pessoal não recebeu ele bem. Porque a semelhança de Paulo, quando se converteu, havia muita desconfiança, e Paulo fica 10 anos num anonimato. As pessoas estavam pensando que ele era um agente infiltrado para descobrir onde estava a liderança da igreja, e até eles terem certeza de que de fato é uma conversão genuína. Em alguns países isso é muito normal, eles não são aceitos da igreja, porque é um risco muito grande
Você recebe e depois não é um crente genuíno. E ele descobre os horários do culto, aonde se reúne e onde está a liderança da igreja. E de repente todo mundo é preso, torturado e morto. Então eu queria dizer isso para estimular você a orar. Você pode orar no conforto da sua casa, no seu carro, no sofá, no seu quarto, no seu trabalho. Você pode orar. E se você se comprometer diante de Deus nessa noite, se o que nós cantamos hoje pela manhã aqui foi verdade, aconteceu um avivamento na cidade de Garanhuns. Porque eu vi o que nós cantamos aqui de manhã e agora de noite. E eu costumo prestar atenção o que eu canto. Porque o reverendo Antônio Elias, de saudosa memória, costumava dizer que os crentes mentem muito. Eu falei, como, pastor? Que conversa é essa? Quem mente é do diabo. Como é que mente? Você é jovem, sabe de nada. Olha os meus cabelos brancos. Quando você chegar na minha idade, você vai saber que os crentes mentem muito. Eu falei, então me explique. Ele disse assim, na hora do louvor, a gente canta cada coisa maravilhosa. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Passa a semana todinha, não fala de Jesus para o companheiro de trabalho, nem da escola. Mas no domingo canta, não importa onde for. Passa a semana todinha, fala de Náutico, Santa Cruz, esporte, mas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A minha ideia não é causar constrangimento. E eu conversei com uma irmã hoje pela manhã e ela me dizia assim, o senhor me destruiu. Eu falei, desculpe, não é a minha intenção. Como não é a minha intenção causar constrangimento. Mas, sabe, irmãos e irmãs, uma das coisas que eu mais gosto no Evangelho é que ele me faz pensar. Ele me leva a refletir, e refletir profundamente. Que estilo de vida eu estou vivendo. Eu, sinceramente, porque eu sei quem Deus é, e porque eu sei quem eu sou, eu não acredito que tenha ninguém aqui, nesse tempo, que seja mais pecador, mais miserável do que eu. Eu me considero o pior de todos vocês aqui, porque eu sei quem Deus é, e eu sei quem eu sou. Calvino diz depravação total. E às vezes a gente não consegue compreender. Tem um brega que está sendo cantado aí. Agostinho de Hipona dizia que verdade é verdade na boca de quem quer que seja. Eu sou músico, multi-instrumentista, mas não gosto de brega. Mas às vezes a gente escuta sem querer. E quando eu estava vindo para cá, tinha um cara com um som muito potente no posto de gasolina e ele estava cantando, escutando um brega reformado. Eu nem sei se o compositor tinha noção, mas é teologia reformada pura. Porque a letra do brega dizia assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Pronto. É nós em relação a Deus. Não valemos nada, mas Ele nos amou, tem amado. Esse vídeo você vai ver agora, aí eu estava nesse lugar, são 20 igrejas reunidas no mesmo lugar, na Ásia, e eu saí daí e viajei para o Irã. E no outro dia, boa parte deles não mais existiam. Porque um irmão do guitarrista que estava lá denunciou. E a polícia já chegou atirando, dando socos e pontapé e soltando cães, Rottweilers, pastor alemãos e Doberman, que atacaram muita gente. Mas na cerimônia fúnebre de alguns deles, eles diziam assim,
A morte é serva de Deus e nada mais pode fazer se não entregar os eleitos de Deus à vida eterna. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios, nenhum deles pode ser frustrado. Nem sempre a gente vai entender tudo o que acontece, mas certamente nós podemos crer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. 2 Timóteo capítulo 3. Pela manhã nós falamos sobre dar de si, ao invés de pensar em si, em Atos capítulo 8, de 1 a 3, eu gostaria de compartilhar as perspectivas escriturísticas sobre as perseguições, são de certa forma selos da adoção para os filhos de Deus. Os nossos irmãos africanos têm entendido isso e por isso eles não têm sido demovidos da posição de fé em que estão a despeito dos ultrajes e perseguições que têm sofrido. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos falar com Deus. Senhor, é a tua palavra, ela é a verdade revelada. Essa é a tua igreja, é o teu povo, a tua noiva. Nós suplicamos o teu favor e as tuas muitas misericórdias na exposição do texto. Pedimos, ó Deus e Espírito Santo, que inspirou o autor sagrado, que ilumine a mente e o coração, para entender aquilo que foi revelado aos primeiros ouvintes, e que por tua bondade e misericórdia chegou até nós, em língua vernácula portuguesa, e que, em compreendendo, o Senhor encontre em nossos corações disposição para obedecermos e seguirmos a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus, que se tornou servo e veio a esse mundo, pregou o evangelho da graça, apregou que era chegado o reino de Deus, em muitas oportunidades, de forma pública e também particular, ele aproveitou para advertir seus discípulos contra buscarem coisas demasiadas demais para si, mas a tomarem a sua cruz e o segui-lo, e fez questão de avisá-los que aflições, perseguições, eles deveriam esperar e suportar por causa do seu nome. O apóstolo Paulo, seguindo o exemplo do seu mestre, ele toma um cuidado especial com o jovem pastor Timóteo a respeito das dificuldades da vida cristã e ministerial. Então, ele passa a encorajá-lo e incentivá-lo. E se nós percebermos do verso 1 ao verso 4, assim como o verso 10 e 11, Paulo então vai dizer: sabei, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas tu conheces totalmente a minha doutrina, modo de vida, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições que me sobrevieram em Antioquia e em Icônio e em Listra, que perseguições eu suportei, mas de todas elas o Senhor me livrou. Então, para que Timóteo não pensasse que essas palavras do texto era algo particular concernente apenas ao apóstolo Paulo, ele cita o verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. As palavras consideradas no devido contexto em que ela foi escrita, nos leva à seguinte compreensão: a perseguição é o destino de todo verdadeiro crente, de todo eleito, de todo salvo, que vive uma vida piedosa.
Este versículo geralmente não é contado com as promessas de Deus. Dificilmente alguém vai se alegrar em pegando uma caixinha daquelas de promessa e tirando o texto de 2 Timóteo 3,12. Não é o tipo de promessa que nós queremos invocar sobre nossa vida e família, ser perseguido por viver uma vida piedosa. Embora o tipo e a intensidade da perseguição possa variar, que vai do ridículo à rejeição familiar, da violência física e até a morte, todo verdadeiro cristão que vive uma vida piedosa neste mundo caído, pós-queda, vai experimentar perseguição. Mas o que seria viver piedosamente em Cristo Jesus? Paulo então nos chama à realidade para refletir sobre isso, que é viver piedosamente. Que tipos de perseguições nós podemos encontrar em nossa caminhada de fé? Porque todo crente piedoso deve esperar sofrer perseguição. Primeiro aspecto que eu gostaria de destacar nessa noite é o fato de que precisamos considerar o que é viver piedosamente em Cristo. Somos feitos justiças de Deus, segundo a palavra de Deus. Nascemos de novo para uma nova vida, sim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pela fé, estamos unidos a Cristo. A doutrina da adoção fala disso de uma maneira pujante. Os que estão em Cristo são novas criaturas, nasceram de novo, foram regenerados, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa vida, a nossa nova vida está escondida, está oculta em Cristo. Viver piedosamente é ter a palavra de Deus como regra única de fé e prática. É ter a vontade divina suplantando e superando a nossa própria vontade. É ter os nossos princípios, a nossa cosmovisão de vida sendo norteados pela Escritura e não pela cultura vigente desses dias ditos pós-modernos. Aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus são guiados por seu Espírito, como uma criança que pega na mão do seu pai e lhe permite conduzir toda a caminhada. Então, já que estamos dispostos a seguir o Cordeiro, por onde quer que Ele nos guie, e Ele diz: as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Nós precisamos prestar atenção no caminho do Salvador, do berço à cruz, o que se seguiu. Suas esperanças estão cheias de imortalidade, mas é preciso morrer para poder viver. Sua cidadania está no céu. Você pode viver formalmente, eticamente, moralmente, cumprir seus deveres sociais para com a sociedade, mas se você viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, o bicho vai pegar para o seu lado. A coisa vai ficar feia, porque a perseguição desse mundo vil e perverso, que odiou a Cristo, e ele disse: se odiaram a mim, vão odiar vocês, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. E às vezes eu sinto certa dificuldade para entender certos cristãos que não amadurecem, e eles não suportam uma cara feia. Ah, pastor, por que você não veio para a igreja, minha filha? Porque eu estou chateado, eu estou magoado. Irmão fulano de tal passou e nem falou comigo no corredor da igreja. Falou: se você falou com o irmão, não, também não falei, não, então também ele deve estar chateado com você. É uma sensibilidade à flor da pele, que um simples fato de um cumprimento já é suficiente para pedir carta de transferência e entregar o ministério na igreja. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que, se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós precisamos morrer diariamente, negar a si mesmo, tomar a cruz
e seguir o Filho. Quem vive piedosamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguição, porque Jesus foi perseguido. Grutão, beberrão, só ia para casa dos outros para comer. Foi o mínimo que disseram dele. Blasfemo foi a acusação que fizeram ao Salvador. Conversava com um irmão, a pedido do presbitério, na tentativa de apaziguar os ânimos e chamá-los à realidade de uma vida fraternal, onde o amor e o perdão e a reconciliação devem estar presentes. E ele me dizia assim, ele falou muito mal de mim nas redes sociais. Me escrachou. E ele me mostrou todos os impropérios que fora dito no grupo de rede social. Aí eu falei, ele não devia ter feito isso. Mas vamos fazer uma coisa, nós dois. Vamos nos autoavaliar, eu e você, à luz das Escrituras Sagradas, tomando como parâmetro a justiça de Deus, quem é Deus e quem nós somos. E nós começamos a caminhar por alguns textos das Escrituras Sagradas. Eu falei assim, vamos orar agora, e vamos pedir a Deus que nos ajude, e o seu Santo Espírito nos conduza a agir de maneira correta. Depois de um tempo de oração, ele pegou o telefone e ligou para aquele ofensor. E ele o saudou gentilmente. E ele disse, eu soube que você falou, escreveu e disse a meu respeito no grupo de WhatsApp. E eu não gostei. E eu fiquei com sangue fervendo assim. E eu gostaria de lhe devolver todos os impropérios que você disse para mim. Mas eu voltei ao Evangelho, eu fui para as Escrituras. E depois eu fui orar. E eu só tenho uma coisa para dizer para você, meu irmão. Eu queria dizer para você que diante do Deus justo, santo e todo-poderoso, eu sou 3 vezes pior do que tudo que você falou ao meu respeito. Deus abençoe a sua vida. Eu queria dizer para vocês que eu conheço muitos exemplos assim, mas eu não conheço. Eu conheço mais exemplos de gente que sentou a mão no pé do ouvido, disse, aprenda a ser homem. Você foi brabo na internet, eu quero ver aqui num tete-a-tete você dizer, diga agora, para eu quebrar sua cara e botar os dentes para dentro. Eu conheço mais testemunhos assim, o Evangelho da valentia. Mas Cristo nos chama para fazer o extraordinário. Uma moça foi violentada por 25 homens, na frente do pai e da mãe, amordaçados, amarrados e espancados. E ela foi levada para o hospital, foi devidamente cuidada, tratada, seus pais também. E quando ela se recuperou, todo mundo esperava que ela voltasse ao seu país de origem, porque ela era missionária em um país onde a igreja é perseguida. E ela disse, eu não tenho outra opção, senão voltar ao campo e apresentar a graça, o perdão, os retos e justos juízos de Deus. Porque se aqueles homens conhecessem a Cristo, jamais eles teriam feito o que fizeram comigo. Viver piedosamente em Cristo Jesus é viver a vida de Cristo. Por mais importante que seja meditar na palavra, isso não define espiritualidade. É um exercício espiritual. Orar é um exercício espiritual. Jejuar é um exercício espiritual. Evangelizar é um exercício espiritual. Mas a palavra de Deus autodefine espiritualidade como sendo a manifestação da vida de Cristo em mim. Isso significa falar como Jesus falava, agir como Jesus agia e reagir como Jesus reagia. E às vezes nós entendemos os irmãos da África subsaariana porque não fogem, porque não vão embora, porque não reagem, porque eles entendem o que nós muitas vezes não entendemos, que ele, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca.
Eu fui pregar em uma igreja, onde o pastor era sétimo dan de taekwondo, uma arma viva. Os 10 diáconos da igreja, todos 10 eram faixa preta de taekwondo. Eu sou graduado em Kung Fu e Karatê, e eu fui pregar nessa igreja, num dia de Santa Ceia, e durante a pregação, um homem que estava sentado na igreja, e ele falou assim: pregador, isso que você está falando aí é para valer? Eu disse, é. Ele levantou, sentado, já assustava a envergadura. Quando ele ficou em pé, aproximadamente 2,10 metros de altura, ele disse: você crê nisso? Creio. É verdade que está escrito na sua Bíblia que se ferir a face direita é para dar a esquerda? Disse, é. Ele cerrou o punho e regaçou a manga da camisa e veio andando na minha direção e disse: qual dos dois lados você vai dar primeiro, já que o que você está lendo aí é verdade? E aí os diáconos pularam todos em posição marcial, e o pastor Lee Vladimir Saborovitch mandou todos eles sentar e disse: isso está na Bíblia, nós cremos e é para valer. Mas ele é pastor visitante. Pastor da igreja sou eu. E ficou na minha frente. E ele deu a primeira bofetada, que quebrou o nariz dele. A camisa dele era branca, agora ficou parecendo o uniforme do Náutico, vermelho e branco. O pão, o vinho da ceia caíram, os arranjos de flores caíram. Ele caiu, eu que estava atrás dele caí. O ajudei a levantar, pedi para que ele ficasse sentado. Ele disse não. Ficou na minha frente de novo e ofereceu o outro lado. O cara cerrou o punho e desferiu a segunda bofetada. De novo, nós caímos. Ele levantou com o nariz quebrado, sangrando, não tinha mais condições de ter Santa Ceia naquele dia. Ele disse assim: Deus é amor. A graça de Cristo salva qualquer um a quem Deus elegeu para a salvação. Nesta igreja, nós pregamos o Evangelho e nós vivemos o Evangelho. Ele limpou a mão na toalha, que estava melada de sangue, e disse: pensei que vocês eram charlatões, que eram enganadores, mas parece que eu me enganei. Foi embora. Aqui no Brasil, algumas pessoas se revoltam, porque na concepção teológica delas, aquele homem deveria cair no chão, estribuchando, e aí todo mundo ia orar, impor a mão sobre ele, ele ia ser liberto, ia se converter, ia dar um testemunho que ia correr o mundo assim. Deus não é obrigado a fazer nada. Sabia disso? Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, segundo o beneplácito da sua boa vontade, que é boa, agradável e perfeita. E aquele homem foi embora. Mas o pastor Lee disse que algumas palavras que ele escutou depois doeu mais do que as 2 bofetadas que ele levou. Porque alguém disse assim: por que não usou um golpe para neutralizar o soco? Por que não se esquivou? Por que você não fez isso? Irmãos, o texto sagrado não fala de bofetada para agredir. O original grego fala que aquilo era uma tapa, que a gente chamaria de luva de pelucas. Você dava com as costas da mão. A intenção não era causar traumatismo facial, nem fazer sangue jorrar, nem machucar. A atitude, a gravidade consistia na humilhação. As pessoas preferiam levar chicotadas do que levar um tapa. E é isso que Jesus está dizendo assim: se fizer essa humilhação assim, ofereça o outro lado. Não é um golpe para quebrar, mas assim, a gente chama isso de luva de película, né? Deu um tapa de luva de... A ideia era de humilhar. Ele disse: os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. O Jesus não mandou me esquivar da humilhação que o mundo possa me oferecer, porque Ele mesmo foi humilhado e Ele é Deus. 3 anos se passaram. Nós fomos uma outra região e precisava ter um torneio. Nós alugamos o ginásio, sexta, sábado e domingo, e pagamos antecipadamente. Quando nós chegamos lá, não podia usar,
Porque um líder anticristão disse: esses charlatões chegaram aqui na nossa cidade e nós não vamos permitir. Eu perguntei: quem é que dá a palavra final? O presidente do Comitê Olímpico. Só ele tem autoridade para fazer vocês usarem isso aqui. Então vamos falar com o presidente do Comitê Olímpico. Fiz alguns telefonemas para alguns atletas da Champions, só preciso de ajuda aqui e você vai usar a sua influência para a glória de Deus. Eles então mandaram uma mensagem assinada e eu fui conversar com o presidente do Comitê Olímpico, mas nós fomos introduzidos assim: esses charlatões, esses enganadores, esses corruptos chegaram na nossa cidade. E quando eu olho quem é o presidente do Comitê Olímpico, sentado, a envergadura dele já impressionava, de pé, 2,10 metros de altura. Ele levantou a cabeça e disse assim: esses homens não são charlatões, muito menos enganadores. Eu sou testemunha de que eles vivem o que pregam e pregam o que vivem. O ginásio é de vocês. É uma honra para nós receber pregadores como vocês na nossa cidade. E no sábado, eu mesmo estou considerando ir com a minha família participar da conferência esportiva de vocês. Mas isso foi depois de 3 anos que um homem foi desmoralizado na frente da esposa e filhos e de todo o seu rebanho e teve o nariz quebrado, e a Santa Ceia que deveria acontecer naquele culto não aconteceu. Até onde vai o meu e o seu compromisso? Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A nossa lealdade a Cristo tem limite. Eu sou crente, viu? Eleito, reformado, calvinista, mas não pise no meu calo, não. Pise no meu calo para você ver o que é que vai acontecer com você. Esse não é o evangelho da graça de Cristo Jesus. A igreja precisa estar comprometida com Cristo até o final dos tempos, até os confins da terra. A nossa lealdade deve superar todas as outras lealdades. Haverá confrontos, haverá perseguições. O hábito de determinar diariamente que morremos para nós mesmos, como está escrito em Marcos 8,34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. De apresentar-se, como diz Paulo Romanos, capítulo 12, como sacrifício vivo, fazendo diariamente a escolha: convém que ele cresça e que eu diminua. Se vai glorificar Cristo, eis-me aqui. O Senhor faz uso. Paulo fala em Romanos 20, 24, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que eu recebi do Senhor. Eu fiquei prestando atenção que muitas pessoas estavam cantando muito entusiasticamente pela manhã assim, né? Não importa onde for, seguirei meu Senhor, né? E etc e tal. Vocês sabem que na Rússia os homens se beijam na boca, com bigode e barba. Tem nenhuma conotação com homossexualismo. Se é amigo, se é o Tavares, o camarada, toda vez que encontrar, beija. E quando for embora, beija. Então vocês imaginam o nordestino, Caba da Peste, chegando lá, menos 36 graus, abaixo de zero, vai subir para pregar. Vem o pastor Anatoly Sergei Dmitriev e disse: esse varão aqui, ele veio de lá do nordeste do Brasil, olha, é praia só e futebol o ano inteiro, Fernando de Noronha, Porto de Galinha, deixou aquilo lá, tudo que é paraíso, onde Deus criou Adão e Eva, para vir para cá, neve, neve, neve. Vamos receber ele calorosamente. Sei por que vocês estão rindo. Você vai andando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente. Ele pega você assim, ó, pelo ombro, na frente de todo mundo. Nenhuma chance de sair para a direita, nem para a esquerda. Então,
Se os pastores permitirem que os santos varão que estavam de manhã cantando aqui, não importa onde for, faz a fila aqui que eu vou beijar todo mundo. Eu estou falando sério. Até onde vai o nosso compromisso? Vocês estão me entendendo? Aquilo que sai da nossa boca reflete a realidade do nosso coração. Irmãos, em sã consciência, Deus é testemunha. Eu nunca beijei homem nenhum na Rússia. Infelizmente, eu não tenho como dizer que eu não fui beijado. E eu confesso que tinha hora que eu dizia assim, rapaz, o punho cerrava assim, só vou dar uma no pé do toitiço dele aqui, assim. Mas aí eles falavam assim, se você não beija, você não respeita, você não ama, porque eles não fazem isso com todo mundo. Eles fazem isso com os amigos, a quem eles respeitam, a quem eles ouvem. E as mulheres também se beijam na boca lá, só se é amiga. E a gente diz que faz, quando na verdade não estamos dispostos a fazer. Comprometidos com Deus, até o final dos tempos e até os confins da terra. Paulo está dizendo assim, se você vive piedosamente em Cristo, no teu trabalho vão te perseguir, na tua escola vão te perseguir, na tua universidade vão te perseguir, teu vizinho vai te perseguir. Meu vizinho de garagem, todo ano eu ganho o prêmio de melhor vizinho de garagem do ano do condomínio. O espaço que ele deixa para mim colocar o carro entre a coluna e o carro dele, o meu carro é um SUV, e o carro dele também é SUV, então ele deixa isso aqui de espaço para mim passar entre a coluna e o carro dele. E eu faço de tudo para deixar espaço para ele, mas ele não faz o mesmo. A minha esposa falou com o síndico, aí foi reclamar, ele falou assim, ele é crente, na Bíblia dele está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Aí você poderia dizer assim, mas existe o estatuto, a regra do condomínio, por que você não faz uso da regra do condomínio e do estatuto? Porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu posso aguentar isso. Às vezes, para quem é pontual, tem que chegar atrasado por causa do carro que está trancando, não é agradável. Mas Jesus sofreu muito mais. Quando eu prego o Evangelho, ele escuta. O meu vizinho foi na delegacia, deu parte, entrou com queixa no condomínio. Ele diz assim, isso é um crente, eu não vou usar o adjetivo que ele fala aqui. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo, para que esse culto não vire uma vigília, eu volto para Recife ainda hoje. Qual é o significado da palavra perseguição usada por Paulo aqui? Almeida traduziu diotessontai, do grego, derivada de uma palavra que significa perseguir, geralmente implica perseguir uma pessoa por causa da sua bondade e da sua verdade, sua boa vontade para com Deus. Significa literalmente ser caçado, ser seguido, ser pressionado duramente, ser perseguido com seriedade, com diligência, com atos repetidos que faz todo dia a vida da pessoa virar um inferno. É isso que ele está dizendo. Aí você compra uma passagem, uma é sua, as outras 9 são de jogadores de futebol. Aí está tudo certo, paga adiantado. Quando chega no dia de você viajar, você descobre que as 9 eram passagens autênticas, verdadeiras, mas a sua foi feito apenas uma reserva e um bilhete falsificado, ou seja, você não vai poder viajar. Aí você vai falar com uma pessoa e diz, mas rapaz, por que você fez isso? É errado, mas se você tivesse feito com eles tinham dinheiro ao vivo para comprar 10 passagens na hora, mas eu não tenho. Aí a pessoa responde assim,
Se eu fizesse com eles, pastor, se eles não dessem uma pisa em mim, eles podiam pagar para alguém dar ou mandar alguém me matar. Mas você é pastor, você é missionário, você teme a Deus, você é servo de Deus. Você nem vai me dar uma pisa, nem muito menos vai mandar alguém me espancar ou me matar. Por isso que eu escolhi você. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas há tipos de perseguição, e Paulo quer que a gente entenda através desse verbo. O primeiro é a do coração. Todas as outras vão ter origem nessa. Mas um exemplo é Caim. Caim persegue o irmão no coração. Você percebe que foi que Abel fez de errado contra ele? Nada. Mas Abel obedeceu a Deus. Eu me lembro quando a minha primeira filha nasceu, e eu lia o guia do bebê, pais e filhos, maneira de primeira viagem, longe de pai, de mãe, tudo do outro lado do mundo. Aí eu ia me orientando por ali e tal. Eu fui no shopping, aí a minha esposa foi andar com uma amiga dela, missionária também. Eu fiquei com o carrinho do bebê, com a Jéssica, e eu aprendi a trocar a fralda, um mingau, a temperatura, a mamadeira, tudo lá. E eu sento no banco, a Jéssica começa a chorar, eu vou lá, né? Toda a perícia lá do site e tudo mais, troco, boto no lixo, trocador, boto a fralda de novo e tudo mais, mamadeira, vejo a temperatura. Aí tem uma mulher com o esposo, o filho e a sogra do lado. E eu só escutando a mulher fazer assim: tá vendo o traste? Tá vendo aí? Sabe trocar fralda? Ele não está asfixiando o bebê, dando a mamadeira não, vê? Tu não sabe fazer nada. O cara levantou, chegou perto de mim assim, disse: olha, desaparece daqui, porque eu só não te dou um soco na cara agora, porque tu está com essa bebê no colo, porque por tua causa, minha sogra e minha mulher estão me distratando, desde que tu começou a trocar essa bendita fralda aí. Foi o que eu fiz com o cara, foi o que eu fiz com ele. Você entende? Luz incomoda, sal salga. As pessoas vão olhar para nós rangendo os dentes e com ira nos olhos por causa da luz de Cristo que brilha no nosso viver, e isso vai incomodar, porque denuncia o pecado desse mundo caído. É por isso que ele diz: se você viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. Nem precisa fazer nada ou falar nada, você só precisa ser um exemplo de Cristo aonde você estiver, dentro da sua própria casa. Eu não gosto de você, não sei porque eu não vou com a cara dessa pessoa. Você não sei, pastor, porque eu não gosto de mim, porque você é luz, ele é treva, meu filho. Você é luz, ele é treva, não tem comunhão. Trevas não vai gostar de luz nunca. E Caim mata Abel, porque ele tem uma perseguição cruel no coração dele. Assim os fariseus odiavam o Senhor Jesus e o perseguiam, procuravam prendê-lo em várias ocasiões. O Senhor menciona ser odiado interiormente pelos homens como um tipo de perseguição que seus discípulos deveriam sofrer. Jesus enfatizou que seus discípulos iriam ser odiados por todos por causa do seu nome. Mateus 10, 22 a 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Basta para o discípulo ser como seu mestre. Atos 14, Paulo avisou os novos convertidos que Deus tinha um plano maravilhoso para as suas vidas, que incluía também a verdade que isso iria acontecer em meio de muitas tribulações. Devemos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Essa inimizade do coração é a raiz para todos os outros tipos de perseguição, em algum grau ou outro, mas começa por aí. O mundo nos odeia porque odiou Cristo. Pode ser encontrada na alma de todo homem não regenerado. Essa é a questão. A igreja incomoda. A igreja incomoda por causa da luz de Cristo, que denuncia as mazelas do pecado. Mas o segundo tipo de perseguição também, que a gente pode entender a partir do verbo, é a perseguição da língua, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu citei o exemplo aqui. Cara inocente, mas foi acusado por um próprio parente de ter abusado sexualmente da filha. E, em consequência disso, terminou sendo abusado no presídio para onde ele foi levado. Quantas mentiras, Nero bota fogo em Roma, e ele diz que quem foi que fez isso? Os cristãos, capitaneados por quem? Pelo apóstolo Paulo.
O texto vai dizer que pegaram os homens da turba e eles vieram fazer falso juramento, falsas acusações contra aqueles que eram do Senhor. Bem-aventurados sois, quando os homens vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Foi uma das advertências do Senhor. De onde podemos deduzir que injuriar, falar todo tipo de mal contra aqueles que são servos e servas de Deus, é uma agressão que o próprio Deus irá punir no dia do juízo final. O provérbio diz que um bom nome vale mais do que um perfume cheiroso e precioso. Em alguns casos, é mais caro do que a própria vida. E você vê seu nome vilipendiado, jogado na lama, na sarjeta, sem você ter feito absolutamente nada de errado. Mentiras serem ditas a nosso respeito. Somos homofóbicos, somos isso e somos aquilo. Por quê? Porque nós pregamos a verdade, ser da Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Ah, mas se você falar a verdade, vai preso, que seja. Estou nem aí. E essa perseguição da língua pode nos colocar em situações extremamente embaraçosas e complicadas, porque dizem a nosso respeito o que nós não fizemos nem dissemos, movidos por malignidade. Quando isso acontece no seio familiar, é muito complicado. É muito complicado. E eu conheço, acredite, aqui em Recife, gente que foi posto para fora de casa, porque a família era tradicionalmente católica, agora se converteu e disse: aqui você não mora mais, mande seu pastor arrumar casa para você morar. Eu disse: o pastor arruma. O problema é esse, o pastor arruma casa para morar. Palavras ímpias e duras é como um lago de fogo. Na verdade, alguma perseguição pode ser aberta, outras são sutis, são veladas, são feitas pelas costas, vindo de forma de rejeição, incluindo ser ignorado, ser ridicularizado, por palavras ou por condescendência. Um terceiro aspecto que o verbo nos traz a realidade aqui, ou tipo, é a perseguição que é expressada em ações. Como quando os homens ímpios separam os filhos de Deus de sua companhia. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos expulsares da sinagoga. Está lembrado dessa advertência? Vos expor a censuras. Jesus disse: vai chegar um momento que quem matar vocês vai julgar estar fazendo um favor para Deus. Quando os muçulmanos decapitam e tocam fogo em pessoas, eles acham que estão agradando a Deus. Ou quando eles colocam explosivos no corpo e se tornam anabombas e chegam em lugares onde estão os infiéis como nós e dizem Emir, Nar, Allahu Akbar, bum, e se auto-explode mandando tudo pelos ares, eles acreditam que eles vão direto para o paraíso, porque eles estão fazendo algo que de fato agrada a Allah. O Senhor disse: vocês vão ser levados a tribunais, sereis chamados perante governadores e reis, ou quando multam, ou quando prendem, fique em casa. A minha resposta e dos outros pastores foi: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A igreja não para, o Estado não tem poder sobre a igreja, e não tem pandemia que pare o evangelho do Senhor Jesus. Como cantava a minha avó, a poesia sacra: ninguém detém, é obra santa, nem Satã, nem o mundo todo pode apagar essa dor. Essa causa é do Senhor, e nós não fechamos, e nós não paramos. E por incrível que pareça, a igreja parece que triplicou de números. Mas infelizmente, eu conheço algumas igrejas que fecharam. E quando o pastor voltou, no Fique em Casa, ele não encontrou mais a igreja. Fechou literalmente. Não existe mais. Foram para outras igrejas e essa igreja não existe mais. Por mais cruel e insaciável e horrível que seja aqueles que vivem piedosamente em Cristo perseguidos, a gente deve esperar
esse sofrimento. Terceiro e último lugar, a razão pela qual todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos é que os homens piedosos devem esperar sofrer essa perseguição. Primeiro, isso aparece no teor doutrinário das Escrituras Sagradas. No Sermão do Monte: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. De modo que o Senhor falou a verdade. Não somos verdadeiramente abençoados por pregarmos o reino dos céus, a menos que nós sejamos encontrados na mesma condição que ele, sendo perseguido. Isso nos mostra que, se nós cremos em Cristo, a gente tem que estar preparado para o que vem, e acredite, a coisa vai ficar muito pior. E eu não digo isso por ser amilenista e não acreditar que vai haver um progresso, mas porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, e como diz Augusto Nicodemos no seu site, ó temporas, ó mores, que tempos os nossos e que costumes. Eu sei que a música é para me dizer que o tempo acabou. Se vocês continuarem tocando, eu vou me perder aqui, não vou conseguir falar mais nada, a gente já está indo para a conclusão. Então, o Senhor falou o seguinte: os inimigos do homem são da sua própria casa, vocês vão ser perseguidos. A pergunta que não quer calar para mim e para você é: a gente está disposto a pagar o preço por isso? A menos que o homem abandone tudo o que ele tem por causa de Cristo, ele não vai estar disposto a pagar esse preço. O Senhor faz uma promessa tão extensa para aqueles que deixaram tudo por ele, por causa da perseguição. Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, que não há homem que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por minha causa e do Evangelho, que receberá agora, nesta vida, casa, irmãos, irmãs e filhos, com perseguições. Com perseguições. Está incluída e está no plural. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? A conclusão não é outra. A doutrina bíblica diz: quer viver a vida de Deus, quer a manifestação da vida de Cristo vista em você, você vai ser perseguido. Da manjedoura até a cruz, é perseguição atrás de perseguição. Mas quando nós entendemos o que Cristo entendeu, e Ele quis nos ensinar, e o Salmo 23 nos ajuda, porque Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Percebe, irmãos e irmãs? Não é mais vale da morte, graças a Deus, é vale da sombra. A sombra de um cachorro não morde, a sombra de um tubarão não ataca, e a sombra da morte não mata, porque tragada foi a morte pela vitória. Cristo ressuscitou. Se a gente entende isso, que não é mais vale da morte, mas é tão somente vale da sombra da morte, e a sombra da morte não pode matar. Isso faz toda a diferença na nossa cosmovisão e no nosso compromisso por Deus. Acusado de enganador pelo povo, de ser sedicioso, inimigo de César, açoitado, cuspido, manietado, finalmente condenado e pregado na cruz maldita. Esse foi o que o Salvador deixou para nós como exemplo. Mas não apenas o exemplo do nosso Senhor, dos apóstolos. O livro dos Mártires conta a história da igreja, e a gente vai ver que há muito sangue. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho, disse um dos pais da igreja. Não é contrário às Escrituras que nós sejamos perseguidos. Não é contrário às Escrituras que a gente tenha que passar por momentos difíceis aqui. Mas eu prefiro sofrer 90, 100 anos aqui e passar toda a eternidade desfrutando de paz e alegria, do que viver 90 e 100 anos aqui tranquilo, que não acontece, e passar toda a eternidade longe de Deus. Os irmãos africanos não deixam de ser crentes porque perderam o emprego, ou os bens, ou os filhos, ou porque estão de luto. Eles não deixam de evangelizar, não deixam de orar. E aí eu concluo dizendo: o tema do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é Desperta a África. Mas quem precisa ser despertado somos nós. Não seria terrível
que aqueles que são proibidos de usarem a palavra de Deus cheguem na eternidade tendo feito maior uso e melhor uso do que nós que temos liberdade? Não seria terrível que aqueles que são proibidos de ir à igreja tenham ido mais cultos do que nós que temos liberdade para vir dominicalmente à igreja? Mas se eu perguntar aqui se todos estamos lendo a Bíblia, meditando diariamente, eu não sei se todo mundo vai responder afirmativamente. Mas quem não tem Bíblia, medita todo dia, mesmo sem ter. Não deixa no Salmo 91 ou 23 numa moldura de mármore na sala empoeirando. Medita de dia e de noite. Não falta culto, não deixa de vir, não deixa de servir no ministério da igreja. Qual é o ministério dessa igreja que você está servindo? Você está vestindo a camisa da liderança da igreja, aonde Deus está apontando para que essa igreja seja conduzida, e você está suando, está ralando junto com os pastores, diáconos e presbíteros dessa igreja. Se dependesse de você, as coisas aconteciam aqui, funcionavam aqui. Porque os que são perseguidos, eles fazem isso. Aplicação prática para isso. Não se surpreenda, e na verdade, até espere, quando o mundo que jaz no maligno lhe perseguir, lhe desprezar e lhe odiar. Isso aconteceu com o nosso Mestre Jesus. Ele foi perseguido e odiado. Vivemos piedosamente em Cristo Jesus, as coisas vão ficar feias para o nosso lado. Devemos estar preparados para o dia mau, de uma forma ou de outra. Não sermos surpreendidos quando a perseguição bater à nossa porta, seja ela de que ordem for. Essa advertência permite que o cristão atencioso, atento, vigilante, esteja armado com a palavra de Deus e esteja pronto com a armadura de Deus para enfrentar tudo aquilo que o Senhor nos advertiu e que viria contra nós pelo fato de nós amarmos e servirmos a Ele. Eu não sei se chegou a foto da minha família aí, mas eu queria mostrar e pedir para vocês que orem. Eu tenho que ir no Iêmen, eu tenho que ir na Arábia Saudita. Então, minha filha mais velha da ponta de vermelho é russa, de nascimento, Jéssica. Marcela, a de verde, na outra ponta, que está à procura de um diagnóstico. E a minha esposa. Até dezembro, eu preciso ir na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, eu preciso ir no Iêmen, eu preciso ir na África subsaariana, eu preciso ir no México. Sabe qual é a grande dificuldade de trabalhar com igreja perseguida? É que você não pode fazer propaganda. E, infelizmente, eu não vou generalizar. No Brasil, as igrejas gostam de dizer: nós estamos investindo ali, nós estamos fazendo aquilo ali, e tem que mostrar. E quem trabalha com igreja perseguida não pode mostrar. Eles dizem assim: pastor, vem nos ajudar. E pronto. Passagem, hospedagem, alimentação, todo o material você precisa levar, e você ainda tem que levar uma oferta para deixar com eles lá, porque eles não têm absolutamente nenhuma condição de fazer isso. Então imagina como é você plantar igreja, você trabalhar com tradição das escrituras sagradas. Toda semana chega um pedido de socorro. Nós não temos material de escola dominical. Eu preciso dos estudos para o PG. Se Deus permitir, quando chegar a dezembro, eu vou estar concluindo os estudos do meu 17º idioma. Mas os 16 só tem uma finalidade: pregar a palavra de Deus, traduzir a palavra de Deus, trazer edificação às pessoas através da palavra de Deus. E eu pediria a você, ore por esse miserável pecador. Porque eu preciso voltar para Recife agora. Porque de 4h30 da manhã eu preciso participar de uma conciliação entre russos e ucranianos online. Eu preciso conversar com 2 pastores. O pastor efetivo está lutando do lado do exército russo. O pastor auxiliar dele, na mesma igreja, está lutando no exército ucraniano. E eles estão pedindo a Deus para não se enfrentarem. Porque se eles não forem, são considerados desertores de seus respectivos países. Eles não só são irmãos em Cristo,
como eles são parte do mesmo colegiado de pastores. Um é pastor efetivo, o outro é pastor auxiliar. Mas eles estão de metralhadora Kalashnikov, cada um de lados opostos. Você pode orar por eles. Você pode orar pela igreja perseguida. E se você orar, coisas extraordinárias irão acontecer. Desperta a África, mas desperta a igreja evangélica brasileira. E eu finalizo dizendo, já fui, talvez você tenha ido, visitar uma pessoa com um diagnóstico de uma enfermidade sem cura, e você foi lá para confortar, você foi lá levar uma palavra de consolo, mas foi você que voltou consolado, e você que voltou confortado. Quantos tiveram esse tipo de experiência aqui? Dá um sinal com a sua mão. Pois é, nós estamos no DIP, Domingo da Igreja Perseguida, por causa dos nossos irmãos da África Subsaariana. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles estão muito melhor do que nós. Em termos de espiritualidade, de proximidade de Deus. Eles estão lá na frente, mas Deus nos dá a oportunidade e o privilégio de olhar para eles, orar por eles e seguir o exemplo deles. Porque todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas Jesus, por causa de quem nós somos perseguidos, venceu a morte. E Ele disse que nós também venceremos. Enquanto o mundo corre atrás de vitória, Ele nos prometeu que em Cristo somos mais do que vencedores. Queria agradecer ao Conselho da Igreja, ao Departamento de Missões pela oportunidade. Queria agradecer o casal Robério, Silvânia e filhas. Eu comi muitíssimo bem. Muito obrigado vocês. A igreja muito receptiva. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.